Deficientes visuais entram na justiça contra a empresa aérea Azul. Eles voltavam de um campeonato de xadrez e foram impedidos de embarcar. O comandante informou que não haviam mais vagas na aeronave para pessoas com necessidades especiais. Em maio de 2013, Crisolon, que é deficiente visual, embarcou para Ribeirão Preto para participar de um campeonato de xadrez. Ao tentar voltar para casa, foi impedido. Meia hora antes do voo, nós fomos chamados à sala de embarque. Depois de finalizado o embarque dos passageiros comuns, fomos informados por uma outra assistente de terra da Azul que o comandante só poderia levar um dos deficientes. Nós éramos 4, porque, segundo ele, nós poderíamos causar riscos ao voo. E, diante dos fatos, do constrangimento que todos passamos lá, resolvemos abrir o processo contra danos morais relativamente ao atendimento que a Azul não nos proporcionou, causando assim um constrangimento muito grande perante todo mundo do aeroporto. Assim como Crisolon, outros 2 passageiros com deficiência visual também foram impedidos de embarcar na aeronave. Um deles, uma mulher que já conseguiu na justiça uma indenização por danos morais. A companhia aérea afirmou que o impedimento ocorreu por questão de segurança e destacou que ele teve suporte legal, já que uma resolução da ANAC, na época, assegurava a limitação de embarque de passageiros com necessidades especiais de acordo com a quantidade de comissários existente no voo. Mas o argumento não convenceu o juiz que analisou o caso. Para ele, não houve motivo que justificasse esse impedimento no embarque. Ele ainda destacou que a passageira estava sozinha no aeroporto e nem por isso pediu auxílio da companhia aérea. Dessa forma, a Azul terá que pagar uma indenização no valor de R$12 mil por danos morais. Para Fernando, que também é deficiente visual, o que esses passageiros enfrentaram foi preconceito. Foi um preconceito, né? Acho que as pessoas não gostam de ter trabalho e não gostam de ver o grupo de deficientes visuais, o grupo de deficientes junto, que acredita que dá muito trabalho, né? Então, acho que é importante a gente ter o direito da gente de ir e vir. E disso Fernando entende muito bem, já que passou por situações constrangedoras, como quase ter o pedido de inscrição negado em uma prova de vestibular. A moça falou que eu não poderia fazer a inscrição porque a prova deles tinha matemática. E precisava fazer os cálculos. Falei, mas eu faço os cálculos matemáticos normalmente. Até que eu convenci o diretor da faculdade, que o diretor da faculdade foi diretor de uma escola que tinha um deficiente visual. E aí ele realmente não tem como fazer a prova. E fiz a prova e formei nessa faculdade. A empresa aérea Azul informou em nota que apenas aplicou resolução da ANAC que limita o embarque dos passageiros com necessidades à quantidade de comissários existentes no voo. Diz ainda a Azul que seguiu as normas da aviação civil em prol da segurança dos passageiros e que vai recorrer da decisão da Justiça. Já a ANAC informou que a empresa aérea errou, pois deveria ter informado a recusa de embarque aos passageiros, isso por escrito, num prazo de 10 dias. Disse ainda que eventuais desconfortos ou inconvenientes a outros passageiros não justifica a recusa da prestação do serviço de transporte aéreo. E para falar um pouco mais sobre esse assunto e sobre o direito das pessoas com necessidades especiais, eu recebo aqui no estúdio o advogado constitucionalista Bruno de Grazia. Bruno, boa tarde, obrigada pela participação aqui. Eu queria que o senhor explicasse primeiro o que diz a lei a respeito da acessibilidade desses portadores de necessidades especiais. Nós temos uma regulamentação muito abrangente, criando uma série de obrigações para a companhia aérea, que devem ser necessariamente cumpridas, até mesmo por se tratar de um transporte aéreo, um serviço público. E se nós analisarmos pontualmente trechos da legislação, nós conseguimos defender as duas posições, tanto da ANAC quanto da companhia aérea. Mas se nós fizermos uma análise pautada no bom senso de todo o conjunto da norma, a gente vê que não é nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? A solução seria um meio termo, mas sem dúvida nenhuma caberia à empresa aérea realmente tomar os cuidados, se acercar de todas as cautelas para evitar esse tipo de situação. Eu acho que a razoabilidade é a palavra-chave aí, porque nós vimos na nota que a Azul disse que seguiu as orientações da ANAC. E a ANAC, por sua vez, informou que não é possível restringir o acesso a um transporte, a um serviço público.
Perfeito. Falta um bom senso, né, que na verdade se traduz no jurídico como razoabilidade, para realmente interpretar o que a norma pretende. Ela pretende o quê? Que você não discrimine aquelas pessoas, que você permita que aquelas pessoas elas tenham as mesmas oportunidades que as outras para se locomover, etc. Agora, não há como não se reconhecer que essas pessoas têm limitações. E essas limitações, elas devem ser observadas e devem ser tuteladas, até mesmo para não colocar em risco a segurança delas próprias ou de outros passageiros. Agora, o que a ANAC diz a esse respeito? A ANAC ela faz uma interpretação muito literal da norma de que não há como você deixar de cumprir aquilo que determina no sentido de transportar aquelas pessoas, né? Só que nós estamos falando também de uma atividade econômica, então isso implica em custos. E nós temos, inclusive, a própria legislação da ANAC, ela fala que esse tratamento especial não pode implicar em aumento dos custos para aquela pessoa. Então, aquela empresa, a concessionária de serviço público, aquela empresa que presta aquele serviço, ela deve se cercar de todas as cautelas para, ao mesmo tempo que ela cumpre a legislação e atende aquelas pessoas, ela não inviabiliza o seu próprio negócio. E aí cabe a ela tomar cautelas prévias para impedir que se chegue a uma situação limite como essa do caso. Agora, de quem é a responsabilidade no caso? Porque o comandante impediu o acesso dessas pessoas, né? Ou a empresa aérea que deve ser responsabilizada, ou os dois? Olha, eu entendo que o comandante nada mais fez do que preservar a segurança dos passageiros. Então, eu entendo que o comandante, ele simplesmente agiu no cumprimento do seu dever e não pode ser responsabilizado. Caberia realmente à empresa aérea ou se certificar previamente do número de pessoas que necessitariam de atendimento especial, né? ou se aparelhar, ou, no caso de já ter ocorrido uma situação limite, ela providenciar meios alternativos de transporte para essas pessoas. Então, ela deveria ter agido previamente e, no caso da situação verificada a situação, ela deveria ter agido imediatamente. Ela não agiu nem prévia, nem imediatamente. Então, é o caso realmente de se responsabilizar a companhia aérea. Agora, se a empresa tivesse informado anteriormente, com prazo ali para a pessoa se organizar, é possível, então, dependendo da ocasião, a empresa restringir o acesso dessas pessoas? Sim, é possível. Inclusive, a legislação ela menciona que, em caso de grupos, a empresa ela deve ser avisada com uma antecedência mínima, até mesmo para que ela possa se equipar, viabilizar o transporte dessas pessoas. Muito embora a legislação não especifique o que seja um grupo. Então, fica muito em aberto. Essa é uma das falhas, uma das lacunas da legislação que permite esse tipo de situação. Agora, o comandante, verificando que ele não tinha tripulação suficiente para atender, nós verificamos que não se trata só de uma questão dessas pessoas poderem se locomover. Mas se nós falamos, por exemplo, de uma evacuação de emergência da aeronave, essas pessoas, ainda que elas possam se locomover, elas não podem se locomover com a mesma facilidade e agilidade dos outros passageiros. E uma vez que eles têm um tratamento prioritário, nós vamos fazer com que todos os passageiros fiquem dentro da aeronave enquanto essas pessoas são evacuadas. Coloca em risco até, né? Coloca em risco a vida de todos aqueles. Agora, para finalizar, como é calculado o dano moral nesses casos? Por exemplo, houve aí um constrangimento, né, um impedimento no acesso, envolve várias coisas, né? É muito subjetivo você mensurar, quantificar o dano moral, porque você tem que verificar, ao mesmo tempo que você deve coibir aquele tipo de ação por parte da empresa, não se pode gerar um enriquecimento sem causa daquela pessoa que sofreu o dano. E o dano moral, ele realmente entra numa esfera muito íntima e pessoal. Então, é complicado você falar quanto que vale aquele transtorno para aquela pessoa especificamente. Ok. Bruno De Grazi, obrigado pela participação aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde.